Paulo, ele revela lá uma igreja cheia de dons, né, mas que não sabia lidar com os dons de Deus. E por quê? Justamente por causa que aqueles dons causaram a eles um orgulho, né? Eles ficaram orgulhosos, jactanciosos por causa daqueles dons. Então o apóstolo Paulo ele vai doutrinando aquela igreja. Aqui na segunda carta, tem um trecho da carta no capítulo 5, né? Do apóstolo Paulo, ele pega mais pesado a esta igreja, que é quando aquele homem, quando aquele jovem, ele adultera com a sua madrasta. Então o apóstolo Paulo ele acha aquilo ali um verdadeiro absurdo, porque a igreja, embora ela tinha dons espirituais, e ela aceitava aquilo ali numa boa, né? Com a desculpa de que era uma igreja que tinha muito amor, que tinha o dom do amor. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele chega aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai falar de algo que foi colocado na vida dele, né? Um tal de espinho na carne. E esse espinho na carne foi colocado justamente por causa disso, para que ele não viesse se gloriar, né? Para que ele não viesse a se exaltar por causa dos dons, por causa das revelações que o apóstolo Paulo recebia, e principalmente por causa dessa revelação que ele foi levado ao paraíso, ou ao terceiro céu, como está escrito aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo aqui, amado, e há muitas controvérsias, né, sobre esse espinho na carne, há muitas especulações, né, de onde veio esse espinho, que espinho era esse, né, e de sorte que isso aqui sempre se criou um grande debate. Na grande realidade nunca deu muito em nada, né, porque a Bíblia aqui, por exemplo, não fala especificamente que espinho que é. A Bíblia só fala, por exemplo, de que é um espinho, né? Então, o capítulo ele começa assim: em verdade que não convém gloriar-me. Por que ele fala assim, em verdade que não convém gloriar-me? Se a gente pegar o capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 11, né? Aqui, por exemplo, no versículo 16, ele já fala assim, ó: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Então o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele vai começar a dizer que ele não é inferior aos outros apóstolos, né? E que ele vai se gloriar um pouco, né? Aí o versículo 18 ele diz: pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, né? Então, por isso que ele já começa o capítulo 12 dizendo: em verdade que não convém gloriar-me, porque ele mesmo, lá no capítulo 11, ele vai dizer que é uma loucura que ele vai cometer, né? Isso é uma loucura, amigo, mas eu vou me gloriar um pouco. Ou seja, ele estava ali apresentando aos falsos apóstolos, aos falsos obreiros, ministros, a sua credencial de apóstolo, dizendo que ele não era inferior a ninguém, ele não podia ser mais do que eles, né? Mas também que ele não era inferior. Mas ele mesmo admitia que aquilo ali era uma loucura, não precisava ele falar aquilo, mas ele ia falar, né? Então ele disse: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele vai dizendo, né? Conheço um homem em Cristo, que esse homem é ele mesmo, mas ele não quer falar
dele, né? Para ele não se gloriar, ele vai dizer: há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Ele não sabe de fato, né? Como que ele teve essa visão, se foi no corpo, se foi fora do corpo, ele não sabe. E ele disse: Deus, ele sabe. Aí ele fala: foi arrebatado até ao terceiro céu. Então houve um arrebatamento, Deus arrebatou o espírito deste homem, né? Ou o corpo, porque ele vai dizer aqui não sei, né? Se no espírito não sei, se no corpo não sei, só Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Então foi algo ali extraordinário que aconteceu. Por que Deus arrebatou ele? Para dar visões para ele, né? Para dar visão para ele. Então ele foi arrebatado até o terceiro céu. Qual é esse terceiro céu? Para nós, né, nós compreendemos ser, por exemplo, o paraíso. Qual o paraíso? Aquele paraíso que Jesus Cristo disse que levaria o ladrão ali, que se converteu a ele, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, em geral, se acredita que esse terceiro céu aqui é o paraíso, que não é ainda, né, o último céu, que ninguém vai lá. Lá só assenta Deus, lá só tem Deus. Que até o inimigo disse, né? Subirei até as mais altas nuvens e sentarei no trono de Deus. Então é lá. E pode ver que ele foi derrubado de lá. Então, isso daqui é aquele paraíso que Jesus prometeu ao ladrão que levaria, naquele dia mesmo, né? Aí ele vai dizer: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então ele ouviu palavras lá extraordinárias. As palavras eram tão extraordinárias, né, que não é lícito nem ao homem falar. Por que não é lícito ao homem falar? Porque se falasse, ele não ia entender, né? São palavras tão extraordinárias, são coisas tão extraordinárias que ele ouviu ali, que se alguém ouvisse falar, até iria se escandalizar, né? Iria dizer que, por exemplo, é loucura deste homem, é loucura de Paulo, né? E até duvidar, mas que ele ouviu, né? Então o apóstolo Paulo, ele seguindo, né, na teologia dele, na palavra que ele estava explicando aqui para essa igreja, ele diz assim: ó, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo me não gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ou seja, nas revelações, daquilo que Deus me mostra, eu não vou me gloriar. Embora no capítulo 11, como eu disse aqui, ele estava se gloriando. Mas depois também ele vai reconhecer, né? Vai dizer: eu não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então nós aprendemos aqui o quê, amado? Que tudo que Deus faz através do homem, que tudo que Deus mostra através do homem, não é para ele se gloriar. O que Deus faz e mostra através do homem é para que o nome de Deus seja glorificado, e não o nome da pessoa que está tendo aquela visão ou que está realizando aquele trabalho, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele vai dizer: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei louco. Por que ele diz que ele não seria louco se ele fosse se gloriar? Porque ele estava dizendo a verdade, né? Mas você pode perceber que mesmo dependendo da verdade que a pessoa ele estiver falando, mesmo acerca das coisas de Deus, né? Dependendo da maneira que ele for falar,
é um tipo de se gloriar. Ele tem que fazer com cautela, mesmo que isso é verdade. Ele tem que fazer com cautela. Por quê? Por causa do nome de Deus. Por causa que a honra e que a glória, ela pertence a Deus e a mais ninguém. E ele não divide essa honra e essa glória com ninguém. Glória a Deus. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então qual era a preocupação? Porque se eu me gloriar, as pessoas vão começar a me tratar de forma diferente. Como se eu fizesse essas coisas pela minha própria capacidade, né? Pelo meu próprio entendimento. Então eu não posso me gloriar justamente porque as pessoas não venham me tratar diferente daquilo que eu sou. Eu sou um homem frágil, eu sou um homem fraco. E as coisas que eu faço impulsionado pela graça de Deus que habita em mim. Glória ao nome de Jesus, né? Que para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Só para você ver a cautela que a pessoa ele tem que ter com as coisas de Deus, né? Então, quando você vê uma pessoa ele se exaltando, ou ele contando algo de Deus, mesmo dentro da igreja, ou mesmo fora da igreja, e dependendo da maneira que ele fala, amado, então nós temos que tomar cuidado. Às vezes essa pessoa ele está querendo glória para ele, e não glória para Deus. Por exemplo, tem pessoas que ele vai contar uma benção, e aí ele começa a se exaltar, dizendo, Deus fez isso porque eu sou fiel, porque Deus ele abençoa aquele que é fiel a ele. Ele, além de estar humilhando as pessoas, ainda está se exaltando, né? Ainda está colocando ele lá em cima, dizendo, eu recebi tal coisa porque eu sou fiel a Deus. Não, você recebeu tal coisa porque Deus é misericordioso, porque de fato ninguém merece coisa alguma de Deus. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá, o versículo 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Olha a providência de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa dotado de grande inteligência. Ele era um teólogo, né, que fez faculdade ali com Gamaliel, o professor, né, o mestre de mais respeito que tinha ali no tempo dele, em Israel. Ele fez faculdade com ele. O apóstolo Paulo, ele era o jovem mais promissor que tinha Israel, né? Então ele era cuidadoso, ele era zeloso da lei. Ele tinha cidadania romana, ele era judeu, tinha cidadania romana, né? Então ele era um homem muito importante, ou seja, motivo para ele se gloriar não faltava. E por que Deus ele colocou esse espinho na carne de Paulo? Justamente, amado, porque o que se percebe aqui? Se percebe que foi colocado para que ele não se exaltasse. Certamente, se Deus não colocasse esse espinho, ele ia se exaltar. Então isso quer dizer que ele tinha uma tendência para se exaltar. Ele certamente ia exaltar. Ele ia começar a dizer que ele era isso, igual ele fez aqui no capítulo 11. Né? Se os apóstolos fez isso, muito mais eu. Se eles estiveram em vigília, muito mais eu. Em jejum, muito mais eu. Então ele ia começar a colocar o eu na frente dele. Entendeu? E aí o nome de Deus não seria exaltado como foi exaltado na vida do apóstolo Paulo. Glória ao nome de Jesus. Então o motivo não faltava. Qual o motivo, né, do espinho? Por causa da exaltação. Para que ele não viesse a se exaltar. Então foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar.
Então, quem colocou esse espinho? Aí algumas pessoas vão dizer, por exemplo, foi Satanás, era o mensageiro de Satanás. E aí cada um vai tirando sua conclusão. Era um mensageiro de Satanás? Era um mensageiro de Satanás. Mas quem colocou foi Satanás? Não pode ter sido Satanás. Porque esse espinho ele foi colocado justamente para que o apóstolo Paulo não se exaltasse. E é muito contrário. O que o diabo queria era levar Paulo a se exaltar, a ser grande, a ser vaidoso. Aliás, é isso que ele quer nos levar, a ser exaltado e nunca humilde. Então não foi o diabo que colocou, foi Deus que permitiu que esse espinho viesse e incomodasse o apóstolo Paulo. O que é espinho, né? É claro que aqui não era um espinho, por exemplo, né? Um espinho literal que o apóstolo Paulo tinha na mão ou no pé, ou seja lá, qual parte do corpo, né? É claro que isso daqui é algo apenas para figurar. Algo que causa dor, algo que causa sofrimento. Né? Porque espinho significa isso. Algo que causa dor, algo que causa sofrimento. Então, por isso, espinho. Então, era algo que Deus permitiu que ia causar dor para ele, que ia causar sofrimento para ele. Qual era a intenção de Deus? Que quando Paulo lembrasse dos milagres que Deus fazia através de suas mãos, né? Quando ele lembrasse, né, das obras de maravilha, daquele terremoto, que quando ele orou, aconteceu ali no cárcere, ele não viesse a se exaltar, então entrava esse problema na vida de Paulo. E ele então entendia que tudo aquilo que tinha acontecido era por obra de Deus e não por obra dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Né? Então, por causa da excelência das revelações, foi dado um espinho na carne de Paulo. O que era? Um mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim dele não se exaltar. Né? Então, muitos vão dizer aqui várias coisas, o que era esse espinho. O que era esse espinho? Para muitos. O apóstolo Paulo, ele era homossexual. Então ele viveu, né, com essa dor até o último dia da sua vida. O apóstolo Paulo, por ele ser um homossexual, ele tinha desejos. Ele vivia tendo desejos. Então, existe essa ideia. Não precisa nem eu falar quem defende essa ideia, né? Não precisa nem falar quem que defende esse tipo de ideia. E aí tem uns, amado, que vão dizer, né, que o apóstolo Paulo, porque naquela época, no contexto que ele vivia, existia uma doença que predominava, que era a malária. Então esse espinho era a malária. O apóstolo Paulo pegou a malária e ele vivia sofrendo, né? Outros diziam que o apóstolo Paulo, ele tinha um problema no ouvido, né? Até alguns pais da igreja defendiam essa ideia de que o apóstolo Paulo tinha um problema no ouvido. Outros defendiam que o apóstolo Paulo tinha um problema nos olhos, e até lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 13 em diante, fala lá, né, quando ele fala que quando ele foi até os Gálatas, ele foi com a fraqueza da carne, na fraqueza da carne, e que eles receberam ele como um anjo de Deus mesmo.
e que, se fosse possível, ali os Gálatas tiraria até os olhos e dava para o apóstolo Paulo. Então, quem defende que esse problema é um problema nos olhos, é um problema de visão, eles baseiam isso lá em Gálatas capítulo 4, o versículo 13 em diante. Né, amado? Mas não dá para ter certeza 100% do que era. O que a Bíblia ela relata com certeza que era um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo a fim dele não se exaltar. A fim dele não se exaltar. Né? E depois, no final aqui, nós vamos ver o versículo no próprio texto que faz nos entender mais o que era esse espinho. Né? Então, ali o mensageiro de Satanás, ele esbofeteava o apóstolo Paulo, que tem o mesmo significado de machucava o apóstolo Paulo, que esbofetear significa isso, né? Bater com força, machucava ele, a fim dele não se exaltar. Então, muitos vão dizer, e que é o mais próximo, né? É que isso aqui, o apóstolo Paulo, ele passava por muitas tribulações. Ele sofria muito espancamento, por exemplo. E quando o apóstolo Paulo estava forte, estava se sentindo forte, evangelizando as pessoas, Deus operando milagre por intermédio dele, sempre aparecia alguém para se opor a ele. Para se opor a ele, amado. E isso era por permissão do próprio Deus Todo-Poderoso que fazia isso. Justamente para que Deus pudesse continuar usando o apóstolo Paulo. Porque ele se exaltando, não tinha como Deus usar ele. Então, Deus permitia que ele era esbofeteado, que ele era machucado, que ele era açoitado muitas vezes, não é? Espancado muitas vezes, para que ali naquele espancamento ele viesse a entender que ele não era nada, que ele dependia totalmente de Deus, que a vida dele dependia 100% do Deus Todo-Poderoso, de que ele sem Deus ele não era absolutamente nada. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, evidentemente, amado, que ele sofria muito, né? Aí, aqui, por exemplo, no versículo de número 23 do capítulo 11, ele ainda, na loucura de se exaltar e mostrar as suas credenciais, ele vai dizer assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Pode ver o eu entrando. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Ou seja, 39. Que era 40 açoites que eles davam, menos 1. Então, por que a Bíblia fala 40, por exemplo, menos 1? Porque estava escrito na lei que a pessoa podia levar 40 açoites. Se ele levasse 41 açoites, a pessoa que estava açoitando, a pessoa era punido. Então, o que acontecia? Para não passar os 40, quando a pessoa chegava no 39, ele parava. Ele não era besta nem nada, né? Então, ele ia batendo lá, 1, 2, tem que chegar no 39 para não ter dúvida nenhuma, para não passar de 40, ele parava ali. Então, por isso que ele fala 40 açoite menos 1. Senão ele era punido. Tinha que obedecer à lei. Aí ele diz no versículo 25, 3 vezes fui açoitado com vara. Olha como que ele sofreu. Uma vez fui apedrejado.
3 vezes sofri naufrágio. A gente só sabe de um, né? Mas aqui ele fala 3 vezes. Uma noite e um dia passei no abismo. Abismo aqui é mar, né? Passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha só como que ele era atribulado, né? Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então o apóstolo Paulo aqui, no contexto do texto, ele já está dizendo, né, que ele era um homem atribulado. E você pode ver que ele está falando de exaltação, justamente de exaltação. E aí depois que ele se exalta um pouco, aí ele vai falar das fraquezas dele. Ele vai falar das fraquezas, de vigílias, de naufrágio em mar, né? Fome, jejum, frio, nudez, enfim. Aí ele passa a se gloriar nas fraquezas. Aí ele entra no capítulo 12, justamente falando de exaltação e falando de humildade, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele vai dizer no 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele ora a Deus e diz assim, Senhor, tira de mim esse espinho, esse sofrimento. Né? Eu não vou nem dizer que ele disse assim, porque eu não aguento mais. Não vou nem dizer que ele falou isso. Mas ele orou a Deus pedindo, Senhor, me livra desse espinho, ou seja, dessa perseguição. O tanto que eu apanho, que eu sofro por amor do Evangelho, Senhor, me dá um alívio. Né? E ele insistiu, que a Bíblia fala aqui, que ele não orou uma vez só, ele orou 3 vezes. Ele insistiu, porque o sofrimento dele era intenso. Era praticamente todos os dias ele sofria, ele era perseguido por algo. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aí Deus, amado, evidentemente, que Deus ouviu a oração dele. É por isso que a gente fala, às vezes o crente, ele ora, e ele fala assim, Deus não está me ouvindo. Claro que Deus está te ouvindo. Deus, ele vai estar te ouvindo. Se você é servo dele, Deus jamais vai virar de lado para não te ouvir. Por isso que lá em Isaías diz, né, que os ouvidos de Deus não está gravado para ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. É os pecados que faz divisão entre a pessoa e Deus. Então esse medo de não ser ouvido por Deus, amado, é só se a vida da pessoa estiver relacionada com o pecado. Mas se ele não estiver vivendo uma vida de pecado, Deus ele vai ouvir as suas orações. O problema é que a resposta de Deus é no tempo dele. É como se Deus avaliasse a nossa oração. E ele dissesse assim, tá bom, eu vou atender. Mas também ele pode dizer, estou te ouvindo. Mas deixa para depois. Deixa no meu tempo. Aí às vezes a pessoa, ele pede algo para Deus, ele não recebe hoje ou amanhã ou depois, e aí ele fica triste, fica abatido, às vezes até murmura, né? Aquele murmúrio ali sem perceber, mas ele está murmurando. E às vezes Deus, ele simplesmente armazenou a oração dele e lá na frente, no tempo de Deus, ele vai então responder
aquela oração. Ele vai enviar a vitória para aquela pessoa. Então, Deus ouviu o apóstolo Paulo? Ouviu. Ele ouviu. E ele respondeu ao apóstolo Paulo. Só que a resposta que Deus deu para ele não era aquilo que Paulo queria ouvir. Que esse é outro problema. Às vezes nós só queremos ouvir, né, de Deus aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós não queremos aceitar, né, algo que não é bom para nós, que parece que não é bom, amado. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que a gente pensa que não é bom para nós, é bom, é ótimo. É como Mateus falou, né? Falou assim, ó, no dia que ele foi viajar. Eu acho que não era para ir mesmo. Embora eu estava atrasado, eu ando atrasado, mas, né, a culpa é minha. Não vou dizer que não é minha a culpa, mas parece que tudo dava errado também. Então, por trás disso, talvez não era para a gente ir mesmo de avião. E isso é fato, amado. Deus, ele trabalha desse jeito. Deus, ele trabalha de várias maneiras na nossa vida. Às vezes nós é que não aceitamos, principalmente quando esse algo nos causa prejuízo. Nós ficamos aborrecidos, mas é Deus trabalhando na nossa vida. Você lembra que eu preguei aqui outro dia e eu disse: em tudo dai graças, em tudo dai graças, regozijais sempre no Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então Paulo não ouviu o que ele queria, não recebeu o que ele queria. Mas ele ouviu o que ele precisava ouvir. Ele recebeu o que realmente ele precisava, que era da graça de Deus. Quando nós temos a graça de Deus, amado, nós suportamos tudo, os sofrimentos, as angústias, as perseguições, a fome, a nudez, tudo. O desemprego, a enfermidade, nós suportamos tudo. Quando nós temos a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela nos ensina a suportar essas dores e esse sofrimento. Não é só nos afastar das paixões da carne, dos cuidados do mundo, que ela nos ensina, né? Ela nos ensina também a suportar, ela nos capacita a suportar as perseguições. Glória ao nome de Jesus. Então Deus disse para ele: a minha graça te basta. Né? A minha graça te basta. Viu? Você tendo a minha graça, você tem tudo. Agora, se eu tirar a minha graça de você, vamos supor que eu tiro o espinho de você. Aí eu tiro a minha graça. Não vai adiantar nada. Você vai ser um homem perturbado. Você vai voltar a ser um homem violento, o homem violento que você era. Você não vai me servir, você não vai trabalhar para mim. Você não vai fazer nada disso. Então a minha graça te basta. Então qual que é, amado, a nossa riqueza? A graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, eu estou instruído em tudo. Eu estou instruído a padecer fome, a ter fartura, né? Mas também estou tranquilo quando eu padeço necessidade. Porque eu estou instruído em tudo, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a nossa riqueza é a graça de Deus. Não é dinheiro, não é cascalho, não é nada disso. Não é fama. A nossa riqueza é a graça de Deus. Se você tem a graça de Deus, não temas, Deus, ele é contigo. Glória ao nome de Jesus. A minha graça te basta. É como se Paulo dissesse para si: por que, Deus? Aí Deus diz: porque o meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza, não é na força que você tem. Não é na sua robustez.
não é no seu conhecimento, não é na sua grandeza, não é naquilo que você faz que o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? E que fraqueza é essa, amado? No sofrimento. Fraqueza aqui é sofrimento. Não é pessoa doente, raquítico, que Deus está dizendo. O meu poder se aperfeiçoa quando você está doente. Quando você se encontra entregue. Não, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está querendo dizer fraqueza, se aperfeiçoa na fraqueza, é no sofrimento, que aquele que serve a Deus, ele passa. É no sofrimento. Então, Deus está dizendo, Paulo, se apegue a isso. A sua glorificação é nisso. Quando você quiser falar, quando você quiser testemunhar do meu nome, você fala do sofrimento que você passou. Você precisa tomar cuidado quando você for falar que eu operei sinais, prodígios e maravilha. Lembra aqui que no capítulo 11, que é o contexto do texto, o apóstolo Paulo está mostrando as credenciais dele. Está dizendo que o apostolado dele foi feito com muitos sinais, prodígios e maravilha. Então Deus está dizendo para ele, cuidado quando falar nisso, para não passar uma impressão nas pessoas de que você que é o bom, que o poder está em você, está nisso, aquilo. Não faça isso. Quando você quiser, falar de mim para as pessoas assim, você debater com as pessoas, fala o que eu fiz na sua vida. Fala o que você enfrentou para que essas coisas pudessem acontecer. Fala que o navio naufragou com você. Fala que você passou fome, que eu te sustentei na fome. Fala que você sentiu frio, mas eu estava lá, te aquecendo no frio. Fala que você estava nu, mas eu preparei vestimenta para você, que você sobreviveu a todas essas coisas. Aí todas as pessoas não vão olhar para você como super-homem, vai olhar para você como uma pessoa fraca, que dependeu, que estava totalmente na dependência de Deus e que foi salvo. Aí o meu nome é glorificado e exaltado. Glória ao nome do Senhor. Aí ele vai dizer, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele vai falar do sofrimento dele com alegria e não com tristeza. É de boa vontade que ele vai falar aquilo ali. Ele não vai ficar entusiasmado com os milagres, com as maravilhas que Deus fez ali. Ele vai ficar entusiasmado, com os livramentos que Deus deu para ele no sofrimento. Glória ao nome do Senhor. E Paulo vai fazer isso com alegria. Ele vai falar dessas coisas não como um coitadinho ali, sabe? Não como um coitadinho que a pessoa olha e sente pena dele, mas como uma pessoa que estava ali na dependência do Senhor e foi salvo por Deus na hora certa. Glória ao nome de Jesus Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando você vê um homem se exaltar, pulando, saltando, contando, humilhando o outro. Tem pessoas, por exemplo, que tem igreja grande aí, e ele fala que ele tem Deus. Mas aqueles que têm igreja pequenininha e tal, assim, não tem nada não. Não tem Deus. Se tivesse Deus, ela estava cheia, ela estava transbordando, estava não sei o quê. Ele está se exaltando e está humilhando o outro. Paulo dizendo, não, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Deus. Então essa fraqueza aqui, amado, é uma pessoa que ele deixa de lado a loucura de achar que ele é forte, que ele é o super-homem, e que ele pode viver e fazer as coisas sem Deus. Essa fraqueza aqui é daquela pessoa que ele vive na dependência de Deus, que ele não vai se gloriar. Tudo que acontecer na vida dele é porque Deus quis, é porque Deus permitiu, é porque Deus agiu. Se dependesse dele, ele estaria perdido. Alguém, por exemplo, ele enrica, ele ganha dinheiro. Por que ele enricou e ganhou dinheiro? Porque Deus deu saúde para ele trabalhar. Então ele não deve se gloriar nele, que ganhou dinheiro. Ele deve se gloriar em Deus, que deu saúde para que ele pudesse ganhar aquele dinheiro e ficar rico ou ficar abastado. Glória ao nome de Jesus. Então o poder de Deus, ele habita na vida daquele que é humilde, daquele que vive na dependência de Deus. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, não na exaltação, não em ser grande, não em ser poderoso. Não sinto prazer nisso. Eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Por que ele está forte quando ele está fraco? Porque quando ele está fraco, ele está na dependência de Deus. E quando ele está na dependência de Deus, aí ele é forte. Por que ele é forte? Porque ele vence. Porque ele está na dependência de Deus. Ele vence porque ele está na dependência de Deus. Muitas vezes nós somos salvos por um triz. Nós somos salvos por um triz. Até a salvação eterna, nós somos salvos por um triz. Nós estávamos já com um pé no inferno. Por isso que a Bíblia vai dizer, né? Aquele que estava assentado à beira e sombra da morte. Assentado na beira e sombra da morte, na beira do abismo. Uma luz raiou. Nós fomos salvos por um triz. E na nossa vida cotidiana também, muitas vezes nós somos salvos por um triz, quando tudo está perdido, quando tudo parece que está acabado. Aí Deus vem e dá uma solução. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então analise isso. Se você estiver enfrentando uma dificuldade, né, busque a presença de Deus. Essa é a hora de se humilhar, porque o poder de Deus vai ser derramado sobre a vida da pessoa que se humilha diante dele. Bendito seja o Senhor. Lá em Crônica, capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus caminhos, eu ouvirei lá do céu, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Jesus. Então esta é a palavra de Deus, né? Aí depois os irmãos quiser marcar algum versículo aí, que vai falar de espinho, né? Eu até marquei aqui, eu peguei aqui embaixo, aqui no rodapé, né? Número 35, número 33, versículo 55, vai falar de espinho das nações, né? Ezequiel 28, versículo 24, também vai falar dos sidônios lá, né? Que era um espinho na carne de Israel. Josué 23, 13, também da mesma forma. Só para você entender o significado de espinho, que é algo que causa dor, que causa sofrimento.
Então, quando Deus falou que as nações, não expulsaria as nações de diante de vocês, porque elas serão um espinho para vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Então, não quer dizer espinho aqui de forma literal, mas um sofrimento que o apóstolo Paulo, ele passou. Glória ao nome de Jesus. Depois os irmãos também recorrem lá, Gálatas capítulo 4, versículo 13 até o 15, e fala lá que quando ele se apresentou em fraqueza da carne, tem até versão da Bíblia que fala de enfermidade na carne. E lá cita justamente olhos. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse ensino nessa noite, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus